Olá, tudo bem com você? Meu nome é Silvana Morelli Vicente Dias e estamos aqui para dar continuidade ao curso Frequência Escolar e Bolsa Família, critérios a serem cumpridos e sua importância social. Aqui é possível verificar, né, que estamos na sequência logo após a frequência escolar como critério do Bolsa Família. Também já falamos sobre educação como direito social e agora nós vamos para esse título, a aula de número 3, o papel da educação no contexto das políticas públicas atuais e dos direitos humanos. E o que vamos discutir? Como que nós dividimos o sumário dentro dessa aula? No primeiro momento nós temos as considerações iniciais, depois seguimos falando sobre a educação e as políticas públicas em nosso país. Em seguida, a educação, um direito humano fundamental. Depois, a educação nos tratados e convenções assinados pelo Brasil. E, finalmente, as considerações finais. As referências sempre no mesmo slide, ou na lateral, na barra azul, ou na parte em branco. Geralmente eu coloquei na lateral com fundo azul. Aqui nós temos uma criança. Isso é para a gente vivenciar, né, a importância, para a gente ter no nosso horizonte de que nós estamos tratando do universo, né, da criança, da educação, e o que nós queremos é a criança na escola. E as políticas públicas sobre as quais vamos falar são justamente as políticas públicas que se dedicam a levar, a manter, né, e desenvolver o aprendizado dessas crianças. Considerações iniciais. Então, na aula, vamos tratar dos seguintes temas: como os programas e ações dos estados do Estado brasileiro são fundamentais para colocar em prática o direito dos cidadãos brasileiros a uma educação de qualidade. Então, aqui a gente está falando de colocar em prática, né? Nós temos o direito reconhecido, nós temos a Constituição, nós temos inúmeras convenções, tratados, leis que especificam esses direitos de diversas maneiras, mas queremos, né, ver esse direito efetivado. Depois, como a educação é vista como direito humano fundamental, que deve ser oferecido a todos, independentemente de região onde morem, né, de renda, de idade, de etnia e dentre muitos outros fatores. E como a educação é apresentada em tratados e em convenções assinados pelo Brasil, obviamente isso não é exaustivo. Aqui nós vamos apresentar alguns elementos que vão servir para a reflexão de vocês. Aula, então, os objetivos, pensando nos verbos no infinitivo. O que nós queremos que vocês compreendam, que vocês apresentem, né, como saberes a serem dominados ao longo desta aula. Apresentar a premissa segundo a qual é dever do Estado desenvolver programas e ações que garantam o direito dos cidadãos brasileiros a uma educação de qualidade. Reconhecer que a educação como direito fundamental deve ser oferecida a todos, indistintamente. E analisar como a educação é apresentada em tratados e convenções internacionais de que o nosso país é signatário. E vamos lá, então, nós temos aqui uma indicação de um vídeo que foi publicado pela Escola da Câmara, falando sobre um modo assim muito simples, muito comunicativo, né? De conversar com a população explicando o que são políticas públicas. É uma indicação que, na verdade, vocês podem compartilhar também, porque, enfim, a maneira como é posto aqui é bem tranquila, é bem compreensível, então recomendo. Aqui nós temos uma pequena imagem, né? Uma imagem para a gente relembrar aí, para a gente vivenciar esse universo da educação. Aqui é um contexto que lembra muito o contexto da pandemia, né? Um estudante
vendo uma aula virtualizada, dentro de uma sala de aula, né, virtualizada, e acompanhando o seu material impresso. Então, gente, o que é a política pública? O que é uma política pública? A gente vai começar tentando explicar esse conceito. Políticas públicas são conjuntos de programas, ações, decisões que são tomadas pelos governos nacionais, estaduais, municipais. Então, são pelos diversos governos, eles, ao colocarem em prática uma política pública, isso pode acontecer também com a participação direta e indireta de entes públicos ou privados que visam assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. Então, a gente tem aqui clivagens que, ao você apontar e escolher, né, um determinado programa, os objetivos são muito claros. É para atender um determinado grupo social de uma maneira transparente, de uma maneira imparcial, de uma maneira objetiva. Aqui na lateral nós temos algumas referências também, se vocês quiserem consultar, com base nessas referências. Procurei elaborar, né? Procurei apresentar esses temas aqui, esses elementos para vocês. E para exemplificar as políticas públicas para o acesso à educação para todos os cidadãos. Aqui é um exemplo, a gente está falando de uma política pública, né? Voltada para a educação. Então, você tem o reconhecimento do direito por meio de leis, por meio de normas específicas, independentemente de região, renda, idade, etnia, né? Como nós falamos. E elas podem ser direcionadas para outras áreas também, né? Aqui foi só um exemplo da educação, mas pode acontecer em saúde, lazer, moradia, meio ambiente, transporte público, emprego e muitos outros, inúmeros outros serviços públicos, né? Você pode atender, por exemplo, dentro da saúde, um determinado segmento, por exemplo, você pode atender a saúde mental e por aí vai. E as políticas públicas servem para promover o bem-estar da sociedade, a qualidade de vida, a justiça social e o desenvolvimento do país. E elas são fruto da participação, então, de quê? Da sociedade civil, que pode contribuir com sugestões, demandas, críticas, fiscalização, por meio de conselhos, conferências, fóruns, movimentos sociais, organizações não governamentais, entre outros mecanismos de controle social. Então, você tem a política pública está sendo colocada, que foi desenhada com muito cuidado, ela precisa visar o bem-estar da sociedade, a qualidade de vida da sociedade, a distribuição equitativa, né, dos bens sociais e além disso, você precisa da avaliação dessas políticas públicas. Um pouco mais adiante a gente vai ver como que é o círculo, né, que vai da proposição, né, da proposição da política pública, de como desenhá-la, né, até chegar à implementação e à avaliação. Então, é um desenho complexo. Aqui nós temos um quadro que explica que há tipos diferentes de políticas públicas. Existem as políticas distributivas, redistributivas e regulatórias, por exemplo. Mas existem, né? Tem lugares que afirmam que são 4 tipos e por aí vai. Aqui na política pública distributiva nós temos objetivos pontuais relacionados ao oferecimento de serviços do Estado e equipamentos. Então, são serviços do Estado que vai providenciar equipamentos, serviços e vai distribuir pelo território, né, procurando atender um determinado grupo, um determinado conjunto da população. A redistributiva visa redistribuir a renda em forma de
financiamento de serviços e equipamentos. Então, você vai pegar esse montante financeiro e você não vai adquirir o serviço diretamente, mas você vai pegar esse valor e vai redistribuir para que a população possa providenciar aquilo que ela precisa, os equipamentos, os serviços, etc. Isso acontece pela forma de recursos e são tidos como direitos sociais. Então, por exemplo, se você garante a renda a um determinado grupo populacional, geralmente as pessoas que estão dentro da extrema pobreza ou da pobreza, você está redistribuindo a renda na forma de fazer com que essas pessoas, então, providenciem, procurem encontrar os meios de sobrevivência. Depois nós temos a política pública regulatória, que é aquela que é criada para avaliar alguns setores no intuito de criar normas ou implementar serviços e equipamentos. Então, colocar na prática. Então, você vai regular como vai ser o funcionamento, por exemplo, de um determinado serviço. Esse serviço foi adquirido. E quais são as regras? Ou esse equipamento foi adquirido. Quais são as regras para a população utilizar esse equipamento? Então, você regula. A política pública ela pode ser criada também com o objetivo de regular o uso de serviços ou equipamentos. Aqui do lado nós temos as referências. Tipos de política pública. Aqui, na verdade, não são tipos, tá? Isso daqui é um outro tipo. Isso daqui é um ciclo para a definição de política pública e serve para todos os tipos, né, de políticas públicas. Então, você tem desde a definição da agenda, o que você vai querer, o que é que você vai procurar fazer, o que é que você vai procurar implementar, certo? Então, esse é o objetivo. Vamos definir a agenda. Quero criar uma política pública que beneficie lazer para crianças de uma determinada região que não tem parques, que não tem equipamentos culturais para poder frequentar, para poder aprender. Então, eu quero criar algo nesse sentido. Então, você vai definir qual é a agenda que você quer atender. Depois, você vai identificar quais são as suas alternativas. E depois, dentro dessas alternativas, quais são os caminhos que você pode adotar? 1, 2, 3, 4. Eu vou escolher, então, 3. Depois eu avalio, né? Vou fazer essa avaliação de opções e vou selecionar as opções que eu tenho nas minhas mãos. Depois, eu vou implementar, não é implementação. Vamos implementar essa política pública. Inclusive, isso aqui foi retirado de uma publicação que está aqui na lateral. E depois eu vou avaliar. Então, esse ciclo é um ciclo bastante conhecido, né? Um ciclo que os acadêmicos reconhecem como um ciclo de uma agenda, né? É um ciclo usual de uma agenda que é colocada em prática. E deve chegar até a avaliação, porque a gente precisa saber se aquela política foi implementada da maneira correta, se surtiu os resultados esperados, se sim, se não, e por aí vai. Agora nós vamos aqui aos exemplos de políticas públicas no Brasil. A gente tem diversas ordens de política pública, então, se você considerar os governos federais, o federal, os estaduais e os municipais, com certeza é uma ampla gama que a população, que uma pessoa, que um grupo tem, um grupo que mora, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, ele vai ter à sua disposição, se ele estiver dentro do município, as políticas públicas do município, ele vai ter à sua disposição as políticas públicas estaduais e também as políticas públicas do país. Aqui nós temos as de desenvolvimento social. Aqui são exemplos, tá? Elas existem de fato. Por exemplo, Progredir,
cadastro único, o Bolsa Família está dentro do cadastro único, assistência social, programa TEA Ativo, que é o programa social de inclusão, que oferece espaço de esporte e lazer para pessoas com autismo, programa Criança Feliz. Então, todos eles estão relacionados ao desenvolvimento social. Tá? Depois nós temos os propriamente educacionais, que estão ligados ao Ministério da Educação. Quais são eles? Alguns exemplos. Educação para jovens e adultos, PNA, que é a Política Nacional de Alfabetização, temos o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Tem alguns elementos que não chegam direto à população, como o Fundeb, né? Mas o ProUni beneficia, sim, aqueles que vão entrar na universidade, o FIES também, né? Aqueles que vão entrar e que precisam de financiamento, podem recorrer a empréstimo, e cada um desses programas tem um objetivo específico e tem um público específico. Depois você tem violência contra a mulher, por exemplo. Como que você vai atacar esse problema que é muito grande no nosso país? Inclusive, nós somos um país em que há muito feminicídio, como todos vocês podem presenciar por meio de imprensa, por meio de as próprias experiências que nós temos no nosso cotidiano, né? Desde a violência verbal, ou às vezes a violência de um pagamento que é diferenciado para um homem e para a mulher, isso também é uma forma de violência, e por aí vai. São muitas injustiças que ainda existem dentro do universo da mulher e da questão de gênero, né? Como contraponto ao universo masculino, que tem o seu lugar de privilégios, né? Aqui no nosso país, que ainda tem marcas profundamente patriarcais. Quais são alguns dos programas que são direcionados ao trabalhar com a violência contra a mulher? Nós temos a Casa da Mulher Brasileira, a Central de Atendimento à Mulher, o Programa Mulher, Viver Sem Violência, protocolos de atendimento às vítimas de violência sexual. E tudo isso daqui, então, são políticas públicas. Agora nós vamos à parte de número 3. A educação é um direito humano fundamental. Vamos descobrir, então, como que isso se efetiva, né? Como que ele foi criado e como ele se efetiva, ele foi avançando no mundo todo e como ele chega no Brasil e como que até hoje nós estamos nesse universo da busca, né? Da busca pelos direitos humanos serem reconhecidos por todos, a todos. Nós temos a Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi discutida, assinada no contexto da Organização das Nações Unidas no pós-guerra. Então, depois de tantas atrocidades, de tantas violências cometidas contra criança, contra jovens, contra populações que foram mudadas de lugar, nos países, né, que perderam seu espaço, as populações foram deslocadas, foi uma série de violências cometidas, perseguições, dentro do contexto do nazismo, a perseguição a judeus e tudo mais. Então, a gente houve esse consenso dos países dentro da Organização das Nações Unidas de que era necessário ter uma Declaração Universal de Direitos Humanos, de modo que os países do globo se comprometessem, né? Os países que faziam parte da ONU. Então, o primeiro ponto, toda pessoa tem direito à educação. Eu já selecionei aqueles que dizem respeito à educação, porque nós estamos discutindo especificamente esse universo. Toda pessoa tem direito à educação.
A educação deve ser gratuita, pelo menos correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado. Então, sendo obrigatório o ensino elementar, a pessoa que optar pelo ensino técnico não pode abrir mão do elementar, né? O acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade em função do mérito. Então, se você tem o mérito de frequentar a universidade, se você consegue passar no vestibular, então você tem condições, sim, de frequentar e de procurar de ter a sua profissão. A educação deve visar a plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do homem, das liberdades fundamentais, e deve favorecer a compreensão, a tolerância, a amizade entre as nações. Isso é muito bonito, né? Em momentos de grande intolerância, aí a gente se pergunta, né, por que a humanidade não caminhou nesse sentido de maneira muito mais forte, né, muito mais comprometida. Nós precisamos ter esse terreno de compreensão, tolerância, amizade e unindo todos os grupos raciais, religiosos e também em prol do desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. Eu também gosto muito dessa parte da Declaração Universal de Direitos Humanos. A gente está falando do artigo 26. Essa parte aqui, ela é muito clara. Então, a educação, ela serve à paz, ela não serve à guerra, né? Ela busca a paz depois de um momento de guerra geradora de inúmeros traumas. Então, a sociedade se une e redige essa declaração, que é uma declaração pela paz, né? Como vamos conviver com o outro. E depois, aos pais, pertence a prioridade do direito de escolher o gênero de educação a dar aos seus filhos. Então, isso também é possível, né? Os pais devem escolher a escola que vão estudar a perspectiva, né, que eles querem que seja trabalhada junto dos seus filhos, né, dentro daquele universo de possibilidades. Aqui a gente tem mais um slide que marca bem a educação como direito humano fundamental. Aqui nós temos o centro, a educação como direito humano. A educação é um direito humano. E ele promove o quê? O que nós esperamos com esse acesso à educação? Nós esperamos o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento social, o desenvolvimento cultural e econômico. Então, está tudo junto. Economia, né? O desenvolvimento do sujeito, o desenvolvimento do meio social, né? A gente faz parte de comunidades e também a cultura do homem. Então, a educação vai proporcionar várias frentes, né? Em que o indivíduo, em que o sujeito pode se aprimorar como ser humano. E educação e direitos humanos, implicações. Então, a partir dessa ideia, nós também temos as implicações que vêm daí. Por exemplo, educação e direitos humanos. Nós temos todos os indivíduos e grupos têm direito a uma educação de qualidade que atenda às suas necessidades, interesses e aspirações e os ajude a desenvolver-se. Esse desenvolvimento ele não pode ser direcionado a uma elite, né? Ou um determinado grupo, ou um determinado gênero, né? Então, ele tem que estar realmente disponível para todos. E o Estado tem a obrigação de garantir o acesso, a permanência, o progresso e o sucesso desse estudante. Então, o acesso, que ele fique na escola, que ele progrida na escola, que ele aprenda e que ele seja bem-sucedido. E isso, sobretudo para os mais vulneráveis, o Estado precisa olhar com muito cuidado, porque eles precisam de políticas públicas voltadas para eles, para que esse acesso e essa permanência
efetivamente ocorrer, para que eles também tenham a tranquilidade, que as suas famílias tenham a tranquilidade de conduzir esses alunos dentro do universo da escola. Então, os mais vulneráveis e desfavorecidos, eles precisam de um olhar que as políticas públicas podem fazer, né? Podem desempenhar aí de modo diferenciado para corrigir as injustiças sociais que ocorrem no nosso país. O Estado deve remover barreiras e obstáculos que criam exclusão e desigualdade. Isso se junta, né, ao item anterior. Então, se você tem a desigualdade e exclusão, naturalmente a educação não vai acontecer da melhor maneira, né? Isso afeta muito a autoestima dessas pessoas que não se sentem incluídas, elas não se sentem capazes, né, de fazer frente àquele universo escolar. Então, é muito importante você ter essa possibilidade, né, de trabalhar a inclusão com bastante força, com bastante compromisso social. E são necessárias o quê? Participação e cooperação das famílias e da sociedade na promoção e no incentivo à educação. Então, as famílias precisam cooperar e as famílias precisam ter esse compromisso, né, de ficar ali com o seu aluno e estimular que ele fique na escola. A escola deve seguir princípios e diretrizes da política educacional, como a gestão democrática, a autonomia, a diversidade, a qualidade e outros. Então, você tem a gestão precisa ser democrática, ouvir a comunidade, ouvir a sociedade, as famílias. Precisa ser autônoma, porque assim você vai atender também a necessidade do seu espaço. Atender a diversidade dos diversos grupos que são atendidos ali dentro, inclusive as minorias. E a qualidade precisa ser qualidade para todos. Tá? E agora nós chegamos ao ponto de número 4. Como a educação é apresentada nos tratados e nas convenções assinadas pelo Brasil. Aqui nós temos uma imagem muito bonita, né, de duas pessoas, uma pessoa branca e uma pessoa negra, de mãos dadas, né, afirmando um pacto, um compromisso, e que transmite bem essa ideia, né, do pacto dos direitos econômicos, sociais e culturais, que as pessoas estão de mãos dadas com foco no futuro. Aqui nós temos essa imagem que foi retirada da página da Unicef e tem aqui devidamente, né, a declaração de onde ela foi retirada. E o que diz então o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais? Então agora a gente vai lembrar outros tratados, outras convenções que recuperam o que a educação traz para nós e que aprofundam alguns elementos. Então, além da Constituição Federal do Brasil, que é a de 88, e da Declaração Universal de Direitos Humanos, então, desses dois elementos que nós já discutimos até aqui, temos o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e os Direitos das Crianças e dos Adolescentes, né? Ratificados por convenções e tratados. Vamos falar primeiramente sobre o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, tá bom? Adaptados, eles foram adaptados, na verdade você tem ali a Assembleia Geral das Nações Unidas, que publica em 1966 o texto, e ele entra em vigor no Brasil anos depois. Então, você tem todo um trâmite para que essas convenções, esses tratados internacionais sejam, a gente diz, né, eles entrem, né, eles sejam incorporados na nossa legislação. Nesse caso aqui demorou vários anos, né?
e entra, então, em 92. E ele afirma que a educação é um direito humano fundamental e é um direito social. E quais são os princípios e objetivos da educação? Afirma que ela deve ser dirigida ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade, e deve fortalecer o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Então, olha, pleno, a dignidade, o sentido da dignidade de todos, sem distinção. Ela deve capacitar todas as pessoas a participar efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a compreensão, a tolerância, a amizade. Lembra que nós falamos ali há pouco, né? No contexto da Declaração de Direitos Humanos, da necessidade de procurar, de buscar e de buscar constantemente a paz por meio da compreensão mútua, da tolerância com o diferente e do estabelecimento dessas redes de amizade, de conversas, né? Sentar à mesa, né? Para decidir questões em comum entre todas as nações e entre todos os grupos raciais, étnicos e religiosos, e promover as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Então, a paz, ela também aparece aqui no Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A educação deve ser acessível para todos, sem discriminação alguma, e deve ser gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais, e que devem ser obrigatórios para todos. Agora, hoje no Brasil, né, nós temos, além, né, nós temos essa garantia até o ensino médio, nós temos escolas da rede municipal, estadual e federal, garantindo a gratuidade até o ensino médio, e também nós temos as universidades públicas. A educação, e olha, a ideia é a seguinte, não na universidade, mas na escola, inclusive no ensino médio, se a pessoa vai procurar a vaga, ela precisa receber essa vaga, não importa onde, e nem, percebe? Então, é uma garantia. E essas conquistas foram bastante recentes, né? Vocês vão ver que somente agora a gente tem mais da metade da população que completou o ensino médio, somente agora. Então, algumas décadas atrás, mal as pessoas conseguiam completar o ensino fundamental. A educação deve ser adaptada às necessidades de cada pessoa e de cada comunidade, respeitando a diversidade cultural, linguística e religiosa, e garantindo a participação dos pais, da família, dos educadores, dos estudantes na formulação e na execução de programas educacionais. Vejam como essa palavra, né, que lembra a questão intercultural, que hoje é extremamente forte, ela já aparece lá, né, nesse pacto. Então, a diversidade cultural, linguística e religiosa, elas precisam ser respeitadas. A escola, por exemplo, que diz que existe só uma maneira de se comportar, ou uma cultura valorizada, ou um modo de falar, ela não trabalha com essa diversidade. E ela está equivocada segundo as normas que são vigentes hoje, porque a gente tem que trabalhar e respeitar o diferente. A educação, ela deve visar ao desenvolvimento progressivo da plena capacidade produtiva e criativa de cada um, e a sua qualificação para o trabalho, bem como ao aprimoramento profissional contínuo. Então, a pessoa deve ter o potencial, né, de melhorar o seu desempenho profissional, o seu desempenho no trabalho, o seu desempenho criativo, sempre. Né? Então, e isso é contínuo. Quando a gente fala, por exemplo, de formação continuada, a gente fala muito disso dentro do universo
da formação de professores, mas essa garantia é para todos os profissionais, e a educação ela proporciona isso, né? Independentemente da área de atuação. Também nós temos a atuação da Unicef, o Fundo de Emergência Internacional para Crianças das Nações Unidas. Então, a Unicef, nós falamos até agora do pacto, né? E agora nós vamos falar da Convenção sobre os Direitos da Criança, que também é muito recente. A Unicef é muito presente no Brasil. A gente já pegou vários documentos aqui ao longo do curso que vem da Unicef. Ela acompanha muito o desenvolvimento da educação das crianças brasileiras e ela reconhece a importância de aprimorar, né, de reconhecer e de garantir um desenvolvimento saudável das crianças. E lembrando que quando o Brasil assinou a Convenção sobre os Direitos da Criança, nós tínhamos um índice de mortalidade infantil ainda muito grande. Esse índice de lá para cá caiu bastante. E as crianças que estavam fora da escola começaram a frequentar a escola. As escolas elas conseguiram chegar a lugares mais afastados também. E quando a convenção passou a entrar em vigor aqui, em 2 de setembro de 1990. Então demorou aí um tempo, né, para todo esse arcabouço legal ser configurado. E quando a gente entra no século XXI, a gente já tem os marcos principais daquilo que queremos, daquilo que buscamos como desenvolvimento saudável de todos. E aí, pessoal, o que eu gostaria de reforçar aqui, é muito importante que a gente pense que as convenções e os tratados internacionais, eles são importantes para organizar o modo como a gente vai trabalhar questões relacionadas à democracia em nosso país. Eles normalmente começam, né, eles são assinados fora e depois eles são incorporados pela legislação brasileira e tem todo um processo de incorporação que inclui, né, o poder legislativo brasileiro. E quando e tem números, né, que, por exemplo, procuram não só ver e trabalhar com a questão da educação no sentido da criança, da escola, mas também proteger, ter uma rede de proteção para a criança poder efetivamente estudar, se aprimorar, se desenvolver, para coibir também o trabalho infantil, né? A violência na família, as violências a que as famílias também estão submetidas. Então, tudo isso vai fazendo com que você tenha uma rede que possibilita, né, que essa criança tenha tranquilidade para ir para um ambiente escolar e ter uma educação ali junto da escola, né, junto de profissionais preparados para recebê-la. Então, esses princípios, essas normas, esses padrões vão orientar as políticas e práticas educativas desses Estados-membros, e tudo isso vai demonstrar que esses Estados-membros que ratificaram, né, que assinaram esse documento, eles têm valores objetivos. Então, geralmente, os Estados democráticos participam desse arcabouço legal, procurando respeitar os direitos humanos e procurando se orientar por elementos que hoje nós conhecemos bastante, né, por conta de como a sociedade foi elaborando, trabalhando, criando equipamentos, criando políticas públicas para efetivar justamente o acesso das pessoas, independentemente da classe social e de outros fatores, a todo esse universo. Então, o que é promover a diversidade? Quando a gente fala diversidade, a gente pensa na diversidade cultural, mas a diversidade ela também pode expressar a diversidade religiosa, questões como
os modos de vida, né? Se eu vivo na cidade, se eu vivo no campo, se eu faço parte de uma comunidade tradicional. Então, as pessoas fazem opções, os grupos sociais fazem opções. E todas essas pessoas precisam ser respeitadas dentro das opções que elas fazem, né? Opção de gênero, opção... enfim, existem várias maneiras da gente observar como a diversidade precisa ser reconhecida e respeitada. Precisamos considerar também a inclusão de pessoas com deficiência. O Brasil, a gente vai ver detidamente, tem cada vez mais trazido as pessoas com deficiência, com dificuldades de aprendizagem para dentro da escola e tem procurado desenvolver políticas, né, de acompanhamento dessas crianças, desses adolescentes, no tempo todo que eles estiverem dentro da sala de aula. Isso é fundamental para que a criança se sinta acolhida, para que a criança se sinta atendida e para que ela prospere, né? Para que ela melhore cada vez mais e para que ela aprenda, se desenvolva, que fique feliz, que fique segura quanto às suas habilidades, às suas competências, que tenha recursos de interação social, que faça o seu grupo, né, o grupo com o qual ela vai conviver. E a aprendizagem também da qualidade, né? A democracia participativa. A aprendizagem de qualidade é a aprendizagem que é dada, né, com muita responsabilidade pelo professor estar preparado para dar aquela disciplina, pelos recursos que a escola tem, né, para fazer com que o aluno pesquise, corra atrás. E essa escola também, né, ou esse país, precisa estimular a democracia participativa nas escolas, porque assim a escola vai ter condições de atender com mais cuidado aquela comunidade. Então, você também tem uma parte que é muito importante que diz respeito às questões regionais. Então, onde essa escola está? Ela está no campo? Ela está na cidade? Ela está na periferia? Ela está nos grandes centros? Ela está na praia? Então, tudo isso faz uma grande diferença, né? Porque você tem os modos, né, complexos com que as pessoas vivem. E essas pessoas também vão fazer opções dentro da escola, né? Vão poder atuar, vão poder dizer aquilo que querem, aquilo que preferem, aquilo que buscam, certo? Cooperação internacional, um dos elementos mais interessantes. Quando eu digo para vocês, a gente observa que há escolas estaduais, escolas federais, e algumas escolas particulares também, que têm feito muitos convênios internacionais, né? Que têm contato com universidades para que seus estudantes façam um período fora, para que eles aprendam, né? No caso das federais, que são públicas, por exemplo, você tem seleção para que os estudantes possam participar de um evento, de um congresso, né? De uma apresentação de projeto. Claro que dentro dos limites, né, são políticas que demandam financiamento, né, que demandam valores financeiros consideráveis. Mas o importante é que o Brasil está tentando e está dando oportunidades para que essas pessoas circulem, que levem um saber, que se aprimorem e que tragam conhecimento também, né, que tragam esse conhecimento para todos de volta aqui no nosso território. Geralmente essas viagens de ensino médio, elas são mais rápidas, né? Às vezes até com grupos, às vezes até com acompanhamento do professor. Aí depois nós temos na universidade uma cooperação internacional mais intensa, por exemplo, de doutorandos que fazem uma parte do seu trabalho fora do Brasil, né, que fazem viagens de pesquisa. Nós temos também os professores que recebem oportunidade de crescimento e aprimoramento estando lá.
Então, tudo isso daí são oportunidades de desenvolvimento muito consideráveis, né? E que mostram que o Brasil está num rumo interessante e num rumo que deve continuar para que nós tenhamos uma educação de qualidade efetivamente para todos, né? Existem muitos outros temas que se conectam com esses, como a educação para o desenvolvimento sustentável, ou seja, aquele desenvolvimento que não quer que você destrua a natureza, destrua o meio ambiente, mas você quer uma indústria que seja ambientalmente responsável, socialmente responsável, e que deixe marcas também de preservação da natureza, né, do ecossistema, da biodiversidade, da fauna e da flora. Também nós temos a educação para a cidadania global, então nós preparamos o cidadão que é do mundo. Quando a pessoa sai do Brasil, é como se ela estivesse preparada a lidar com essa diversidade também fora daqui. Então, isso é um fator bastante relevante, né? Bastante importante, que nós devemos procurar e nós devemos investir na formação de todos. Nós temos a educação para a saúde, a educação que quer aprimorar a saúde da população, a educação para a diversidade cultural, ou seja, uma educação que valoriza as diferenças, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem uma enorme diferença. Eu falei, por exemplo, das comunidades tradicionais, mas a gente também tem pessoas que vêm, né, famílias que vieram de países muito diferentes, países europeus, países orientais, países da América Latina, da África, do Oriente Médio. Então, tudo isso faz daqui do Brasil um lugar de encontro de culturas e de muita diversidade, né? Diversidade religiosa, diversidade de modo também, como as pessoas se vestem, como elas se comportam, como elas cantam, como elas festejam, né? Como que elas passam o tempo juntas. A culinária, a gastronomia, as bebidas, enfim, são muitas coisas, muitas maneiras da gente notar essa diversidade. E temos a educação para a igualdade de gênero, ou seja, não podemos distinguir ninguém pelo seu gênero. Ninguém. E todos têm direitos iguais. Então, qualquer situação de discriminação em que uma pessoa seja bem remunerada e a outra menos por conta do seu gênero, isso é discriminação. Isso é um preconceito e precisa ser duramente combatido. E também temos, enfim, a educação para os direitos humanos, né, entre outros. Por que não explicar direitos humanos na escola? Inclusive, a gente tem uma concepção muito errada de imaginar que direitos humanos, as pessoas fazem muito conexão com a questão da violência que é endêmica no nosso país, né? Como se direitos humanos fossem para proteger a pessoa que comete violência. Isso não é verdade, gente. Jamais. Direitos humanos existem, né? Foram concebidos para todos. Quando você tem um contexto em que o Estado é extremamente violento, o Estado ele já tem o monopólio da força, ele não pode abusar da sua força para fazer algo que não esteja permitido na lei. Então, qualquer agente público precisa respeitar a lei. E os direitos humanos, eles são efetivamente para todas as áreas de convivência, de bem-estar social, vocês imaginarem, e tudo aquilo que é importante para a dignidade do ser humano, para que ele se desenvolva, ele se sinta bem, ele se sinta acolhido, alimentado, né? Que tenha uma moradia decente, etc. Eu deixo aqui meu abraço, eu agradeço demais pela acolhida de vocês, né? Espero que estejam gostando desses assuntos e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção à atividade avaliativa que está disponível
no ambiente virtual de aprendizagem, vocês devem observar, né, aquilo que está sendo colocado. Procurem ver o nosso material, ler o nosso material e ver se você consegue, de fato, tirar um excelente proveito do que foi discutido até aqui. Não deixe de fazer pesquisa, né? Se houver dúvidas, corra atrás, vale muito a pena. É isso que a gente quer. A gente quer que vocês tenham uma experiência de conhecimento muito relevante, uma experiência de reflexão muito relevante aqui no nosso curso. E aí, então, eu deixo meu abraço, desejo a vocês um excelente aí momento de reflexão e a gente se encontra na próxima aula, logo, logo. Tchau, tchau, tchau. Até daqui a pouco.